O programa Saber Direito desta semana é com o professor Eduardo Bastos Mendonça. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, bem-vindos a mais uma edição do Saber Direito. Meu nome é Eduardo Mendonça, professor de Direito Constitucional. E o tema geral do curso, o tema que nós trataremos ao longo da semana, é a separação dos poderes e a judicialização da política. É um tema que está na ordem do dia e que tem a ver com a ascensão do poder judiciário na definição de temas polêmicos relacionados à política e às relações sociais. Para percorrer esse tema, será necessário passar por algumas etapas teóricas, sobretudo ligadas à separação dos poderes, à interpretação constitucional e à construção judicial do direito. Eu vou iniciar, portanto, com um panorama da separação dos poderes nos pontos que são diretamente ligados ao nosso tema geral. Em primeiro lugar, a separação dos poderes, o termo separação dos poderes, pode induzir o leitor ou o espectador em erro, porque passa a impressão de que haveria poderes estatais paralelos que competiriam ou disputariam entre si a primazia na definição das políticas públicas. Não é exatamente isso, porque o poder estatal, por definição, é unitário. O poder do Estado é o poder de determinar a conduta das pessoas coativamente, se necessário. Como se sabe, o Estado tem o monopólio do uso legítimo da força. Portanto, o poder é um só. O que existe é uma divisão funcional do poder, uma separação do poder em funções diferentes que são atribuídas a órgãos também distintos por um conjunto de razões de ordem constitucional e institucional. De forma geral, a contenção, o controle desse poder para evitar a arbitrariedade, tema ao qual voltaremos. Mas não apenas isso, também a especialização, a ideia de se criar uma expertise e aumentar a eficiência e a efetividade da atuação do Estado. Portanto, embora se fale em separação dos poderes, em rigor o que se tem é uma divisão do poder estatal único. Apesar disso, o termo separação dos poderes é amplamente difundido, não só no Brasil, como em todo o mundo. O princípio é aplicado em praticamente todas as democracias e, por conta disso, é o termo geral, inclusive previsto na Constituição, no artigo 2º, que fala nos poderes independentes e harmônicos entre si. Essa, portanto, é a definição geral com a qual trabalharemos e que será desenvolvida ao longo do nosso curso. A origem histórica da separação dos poderes remonta a um período muito antigo. Quer dizer, se fala que desde a antiguidade, de certa forma, já havia um embrião dessa ideia básica. Não significa que ela, desde o começo, foi teorizada e foi desenvolvida com os mesmos contornos de hoje, mas sim que desde a antiguidade já havia um embrião, um germe dessa ideia básica. Se fala que em Políbio, já na Grécia Antiga, já se desenvolvia a ideia de que dividir o poder por órgãos e estruturas diferentes, com formas de atuação e lógicas de atuação diferentes, poderia contribuir tanto para a efetividade do poder quanto para o seu controle e a sua legitimidade. Apesar dessa origem remota, a verdade é que o conceito se consolida e se sedimenta nas revoluções liberais, a partir da Revolução Inglesa do século XVI em diante e, sobretudo, nas revoluções francesa e americana. O contexto histórico é muito fácil de entender e ajuda a que se perceba qual é o alcance e qual é a finalidade desse princípio. O contexto histórico, como se sabe, era o de superação do absolutismo, superação, portanto, de um poder inteiramente concentrado e, por conta disso, potencialmente e, às vezes, efetivamente arbitrário. Quando, nas revoluções liberais, o povo se organiza, naturalmente por meio da burguesia como fio condutor, mas o povo se organiza para superar
esse poder absoluto concentrado, a ideia de separação dos poderes se impõe como natural. Natural a ponto de a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a Declaração de Direitos da Revolução Francesa, chegar a dizer no seu artigo 16 que um Estado em que não houvesse separação dos poderes e garantia dos direitos individuais não teria Constituição. Naturalmente, não teria Constituição no sentido normativo, Constituição no sentido do constitucionalismo, movimento político de limitação do poder por meio de um documento escrito que se coloca acima das manifestações desse poder constituído. Portanto, desde aquele momento, a separação dos poderes se incorpora como um dogma democrático, um verdadeiro pressuposto da atuação do Estado de Direito, e desde então é reproduzida não só nas constituições, como na prática política dos diferentes Estados democráticos. Esse conceito básico ainda continua sendo válido. O Supremo Tribunal Federal, quando refere a separação dos poderes, usa a expressão de que o objetivo é evitar o surgimento de instâncias hegemônicas de poder e, portanto, partilhar esse poder de forma a que ele se controle e se mantenha em um estado de normalidade. Além desse aspecto de controle, também há, como eu mencionei, a ideia de aumentar a efetividade, aumentar a expertise e, portanto, aumentar a eficácia da ação estatal. Mas a função de controle tem um papel de destaque e é o grande fundamento pelo qual se adota a separação dos poderes. O nosso tema geral, como eu disse, é a judicialização da política. E, para entender em que medida o judiciário assume um papel de destaque e de que forma esse destaque não significa um desprestígio indevido aos outros poderes, é necessário entender exatamente como esse princípio se organiza e como esse princípio impõe determinadas exigências ao poder público. Portanto, já sabemos que o princípio da separação dos poderes determina a divisão funcional do poder, a divisão do poder em diferentes órgãos que devem se equilibrar, e já sabemos que a origem histórica mais próxima remonta às revoluções liberais e desde então foi incorporada e amplamente praticada nos Estados democráticos em geral. O nosso próximo ponto, que é o ponto central, o ponto de maior interesse, é o conteúdo jurídico, aquilo que se exige, aquilo que se determina a partir da separação dos poderes. E aqui é possível dizer que há dois conteúdos básicos, duas exigências básicas que se complementam, que fazem uma interação relevante entre si. A primeira delas é a ideia de independência orgânica e a segunda, a ideia de especialização funcional. Os termos são, em grande medida, autoexplicativos, mas há uma série de contornos interessantes que é preciso referir. Nessa primeira aula, ficaremos limitados ao conceito de independência orgânica, ao passo que o segundo conceito será mais desenvolvido, mais aprofundado na segunda aula. Portanto, o próximo ponto, o primeiro conteúdo relevante é esse da independência orgânica. Como o nome já sugere, independência orgânica é a independência entre os diferentes órgãos que receberam essa partilha do poder político. Com esse conteúdo, a independência orgânica é inerente ao próprio princípio da separação dos poderes. O poder é dividido entre órgãos que têm uma independência entre si, como pressuposto para que haja uma divisão efetiva. Se não houver independência entre eles, continuaríamos com o mesmo sistema de dominação de uma instância central, apenas delegando e coordenando
outras instâncias que estariam sob a sua tutela. Portanto, a independência orgânica ela é inerente à própria ideia de separação dos poderes. Disso decorre que cada um dos poderes tradicionais, executivo, legislativo e judiciário, se coloca num plano de coordenação e não de subordinação entre si. Portanto, eles não estabelecem hierarquia entre si e, mais do que isso, eles devem respeito às esferas recíprocas de atuação. Essa independência orgânica é o motivo pelo qual não se admite que um mesmo agente público exerça simultaneamente função em mais de um poder, na medida em que isso promoveria uma confusão entre os poderes, quebrando essa independência, essa separação original. É lógico que esse é um princípio jurídico e que, portanto, deve ser observado na prática. Em momentos de exceção, ele não se realiza, ou pelo menos não se realiza na plenitude. No regime constitucional anterior à Constituição de 88, havia uma clara preponderância prática do poder executivo, embora a Constituição registrasse, em tese, a separação dos poderes de forma plena. Portanto, essa preponderância prática colocava em risco a independência orgânica e, na prática, produzia um domínio de uma instância sobre as outras. No nosso regime atual, pós-88, há uma independência formal no plano da Constituição e há também um conjunto de garantias de cada poder que permite a cada um deles exercer a sua função sem interferências indevidas ou limitando as interferências àquilo que é aceitável e normal na dinâmica política. Naturalmente, é um conceito fluido e ao qual voltaremos. Portanto, a independência orgânica, com esse conceito de não subordinação de um poder pelo outro, está na própria essência da separação dos poderes. Isso não significa, porém, que inexista controle entre eles. Muito pelo contrário, é normal e, mais do que isso, é desejável que os poderes estabeleçam controles entre si. Desde a Constituição Americana, lá em 1787, já se incorporou à prática democrática a ideia de que os controles devem se controlar, os poderes, devem se controlar mutuamente. Os americanos chamam isso de checks and balances, que seria, na tradução literal, verificações e equilíbrios, verificações e balanceamentos. Em português, esse termo foi traduzido, historicamente traduzido, como freios e contrapesos, que passa a ideia exata de que a atuação de um poder deve frear os excessos da atuação dos outros, e isso em um movimento recíproco. Portanto, a atuação coordenada e esses mecanismos coordenados de controle produziriam um estado de equilíbrio que seria mais proveitoso e mais seguro, mais estável para se evitar a arbitrariedade. Essa, portanto, a ideia de que haja mecanismos recíprocos de controle. A Constituição tem vários desses mecanismos. Por exemplo, quando o Poder Judiciário controla a validade da atuação dos poderes legislativo e executivo, controla a validade dos atos administrativos e das próprias leis. O controle de constitucionalidade se insere nessa lógica de controles recíprocos, de mecanismos recíprocos de autocontenção, melhor dizendo, de contenção de um poder pelo outro. Mas não é, naturalmente, um único exemplo. Quando os poderes legislativo e executivo participam na nomeação, na indicação de magistrados dos tribunais superiores e mesmo dos tribunais de segunda instância, também aqui há uma interferência de um poder na atuação de outro. Essa interferência
não deve ser vista como uma forma de subjugação, e sim como uma forma de interação para produzir esse equilíbrio dinâmico do qual falei. A ideia, volto a dizer, é de que a atuação de um poder sofra essas interferências pontuais de outros poderes para que haja um estado de equilíbrio e de controle e, em última instância, se evite aquela concentração arbitrária de poder que as revoluções liberais e o constitucionalismo pretenderam evitar. Já falamos, portanto, dessa interação do judiciário em relação aos outros poderes, da participação de membros do legislativo e do executivo na nomeação de agentes do poder judiciário, e haveria outros exemplos. A Constituição menciona, por exemplo, a possibilidade de que o poder legislativo suspenda atos do poder executivo que hajam extrapolado o poder regulamentar ou as delegações legislativas. O que se tem aqui é a atuação de controle por parte do legislativo em relação à possível interferência ou ao possível excesso cometido pelo executivo no exercício do poder regulamentar, o poder de editar atos normativos secundários que devem completar, em linha de princípio, o comando das leis. Esse seria mais um exemplo dessa atuação do poder legislativo, no caso do poder legislativo, sob a forma de um controle de outro poder. A questão que se coloca nesse ponto é a seguinte: como diferenciar o controle recíproco legítimo da interferência indevida? Onde está a fronteira entre o exercício legítimo do poder e a interferência indevida, que seria, portanto, inconstitucional? Vamos guardar essa pergunta. Temos agora uma indagação de um dos nossos telespectadores e eu retomo a aula daquele ponto. Olá, professor. O meu nome é Raíssa Lopes e a minha dúvida é: qual é a origem da ideia de separação de poderes? A pergunta, portanto, versa sobre a origem da separação dos poderes. Como eu mencionei, há uma origem remota que pode ser identificada na antiguidade, a ideia de que a divisão do poder em diferentes estruturas decisórias poderia promover mais controle, menos arbítrio e mais efetividade, mas a verdade é que essa ideia se incorpora à prática política e se torna um princípio quase universal nas democracias a partir das revoluções liberais. E, como eu disse, o contexto ajuda a entender a finalidade e o sentido do princípio. A ideia era superação do absolutismo e, portanto, evitar que um poder concentrado acabasse se tornando arbitrário. Essa é a origem contemporânea, a origem moderna do conceito, que desde então se difundiu. Vale dizer, aproveitando o gancho, que o princípio continua em permanente evolução. É típico dos princípios que haja uma concretização de diferentes formas e, por conta disso mesmo, a separação dos poderes assume, em diferentes estados, diferentes contornos. E mesmo em um estado único, mesmo no Brasil, por exemplo, a separação dos poderes já teve diferentes alcances e diferentes significações práticas. Não só em ordens constitucionais anteriores, mas também na própria evolução da Constituição de 88. Há uma série de desenvolvimentos, ou houve uma série de desenvolvimentos que alteraram pontualmente o sentido de concretização da separação dos poderes. Por exemplo, em relação à forma de o Poder Executivo executar as suas competências legislativas atípicas, tema ao qual voltaremos. As MPs, as medidas provisórias, passaram por uma significativa reestruturação com a Emenda 32, o que não deixa de ser uma forma de alterar pontualmente a separação dos poderes. Da mesma forma,
criação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, pela Emenda 45, também não deixa de ser uma forma de alterar pontualmente a concretização do equilíbrio e do arranjo entre poderes. O importante aqui é que se preserve a ideia básica, o núcleo essencial do princípio, e, preservado esse núcleo, a evolução é possível, necessária e até desejável. Portanto, apesar da sua origem histórica remota e da sua concretização nas revoluções liberais, o princípio da separação dos poderes é permanentemente uma obra em evolução. O nosso tema geral de judicialização da política demonstra isso. Ele envolve a ascensão do judiciário, como eu disse, ocupando um espaço que antes era prioritariamente ocupado pelas instâncias tipicamente políticas. Nós voltaremos a esse tema seguidas vezes por ser o nosso tema geral. Volto então ao ponto em que estávamos. Até aqui já vimos a origem histórica e começamos a ver o conteúdo jurídico, as exigências que podem ser feitas a partir do princípio da separação dos poderes. A primeira delas, a independência orgânica, a exigência de que diferentes órgãos estatais operem sem subordinação. Essas diferentes estruturas estatais operem em coordenação e não de forma subordinada, sem subordinação umas às outras. E já vimos alguns exemplos dessa atuação de cada poder e vimos como essa independência orgânica não afeta, não impede que haja controles recíprocos. Pelo contrário, a ideia de que os poderes devem se controlar mutuamente também se incorporou à prática democrática. Paramos na distinção entre o controle recíproco legítimo e o eventual abuso, o controle indevido que acabaria invalidando ou enfraquecendo essa independência orgânica. A lógica aqui é bastante simples. Por se tratar de uma exceção, o controle é possível, porém não é presumido, ele só será admissível nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal. Vale dizer, o controle de um poder pelo outro é indispensável a que haja o equilíbrio verdadeiro entre eles, mas também não se presume. Ele é admissível nos pontos em que a Constituição tiver expressamente mencionado e delimitado a sua forma de exercício. Essa é uma lógica geral amplamente consagrada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Os controles devem ser preservados, mas não podem ser estendidos pela via interpretativa. O Supremo Tribunal Federal chega a mencionar que os estados e municípios sequer podem criar novas formas de controle. Estão vinculados àqueles controles já existentes, já previstos na Constituição Federal. Em parte, como se sabe, isso tem a ver com a ideia de simetria, com o chamado princípio da simetria, pelo qual a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estende aos estados e municípios os princípios básicos, as regras básicas de organização política previstas para a União. A lógica aqui é que a organização básica dos poderes não deve estar sujeita a variações criadas pelos estados e municípios. Naturalmente, é uma lógica que deve ser tomada com certo cuidado em um Estado federativo para não se suprimir o espaço normal de autonomia de cada um dos entes. Mas é uma lógica recorrente na jurisprudência do Supremo. E, portanto, também por conta da simetria, os estados e municípios não podem criar novas formas de controle recíproco. Devem se ater àquelas que já estão previstas na Constituição Federal. Mas não só por conta do princípio da simetria. O Supremo destaca reiteradas vezes que, por serem excepcionais, por serem exceções pontuais
à regra geral da independência orgânica, os controles recíprocos não se presumem e devem se ater àquilo que o constituinte originário predeterminou. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal reiterou e mencionou essa limitação na ação direta de inconstitucionalidade número 2411, relatada pelo ministro Carlos Aires Brito. Nesse caso, só um segundo, por favor. Nesse caso, o Supremo tratou de uma hipótese em que uma Constituição estadual previa a possibilidade de a Assembleia Legislativa convocar o presidente do Tribunal de Justiça para que prestasse esclarecimentos na casa. Portanto, inovava em relação ao sistema da Constituição Federal, que admite a convocação de ministros de Estado, o que levaria, pela simetria, a possibilidade de convocação de secretários de Estado. A Constituição Federal não fala nada sobre a possibilidade de convocação de magistrados para prestarem esses esclarecimentos. E tampouco fala da possibilidade de convocação dos presidentes de tribunais. Portanto, a Constituição estadual aqui havia inovado, havia pré-determinado que a Assembleia teria essa competência para convocar o presidente do Tribunal de Justiça e que o seu não comparecimento importaria crime de responsabilidade, ao que o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa seria uma inovação no sistema de freios e contrapesos, no sistema de controles recíprocos, que por conta disso não seria compatível com a separação dos poderes. A possibilidade de extensão e criação de novos mecanismos de controle no plano estadual e municipal, portanto, é inteiramente afastada. Um tema mais interessante e um pouco mais complexo tem a ver com a possibilidade de que novas formas de controle venham a ser criadas pela Constituição Federal, por meio de emendas ao seu texto. Essa é uma situação mais sensível, mais complexa, na medida em que seria o próprio Constituinte derivado federal a introduzir uma nova forma de controle. Há algumas decisões do Supremo destacando que essa possibilidade deve ser entendida com a máxima limitação, tendo em vista que uma emenda à Constituição não poderia enfraquecer a lógica básica, o núcleo essencial do princípio da separação dos poderes. Esse o princípio da separação dos poderes é uma das cláusulas pétreas, um daqueles conteúdos que são protegidos até mesmo contra a atuação do poder constituinte derivado, previsto lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Isso não significa, porém, que nenhuma alteração seja possível. Como eu mencionei, é normal que haja evoluções pontuais, não apenas nesse princípio, como nos princípios em geral da Constituição. E, portanto, é possível que uma emenda à Constituição introduza uma forma nova de concretização que possa, de alguma maneira, constituir uma interferência de um poder na atividade do outro. Embora não haja decisões tratando explicitamente dessa possibilidade, há decisões que tangenciam a matéria e que demonstram a viabilidade desse tipo de inovação. Paro um minuto aqui para ouvirmos uma nova pergunta e então retomo desse ponto. Olá, professor. Meu nome é Pedro Bruce e eu queria saber qual é a relevância do princípio da separação de poderes na Ordem Constitucional de 1988. Essa pergunta justificaria uma aula em si mesma. Quer dizer, a ideia de que, ou melhor dizendo, a indagação sobre qual é a importância da separação dos poderes remete àquelas finalidades básicas que eu mencionei no começo da nossa conversa. Quais sejam controle do poder, evitando a arbitrariedade,
e o aumento da efetividade e da eficiência da atuação estatal. A relevância do princípio é inestimável, tanto assim que as democracias em geral o adotam, ainda que com variações pontuais quanto à sua forma de concretização. Não é possível comparar, por exemplo, a concretização da separação dos poderes em um Estado parlamentarista e em um Estado presidencialista. O relacionamento entre os poderes executivo e legislativo é muito mais íntimo e muito mais próximo no primeiro sistema do que no segundo. Apesar dessas variações, as democracias em geral consagram o princípio porque é considerado um postulado básico do Estado de Direito. E, portanto, a separação dos poderes é essencial no arranjo entre essas estruturas. O nosso tema geral da judicialização da política envolve diretamente uma determinada forma de compreensão da separação dos poderes. Os críticos da judicialização entenderão que há uma interferência indevida do judiciário em searas que não lhe são próprias, ao passo que as pessoas que têm uma visão um pouco mais otimista, grupo no qual devo dizer que me incluo, entenderão que há aqui um rearranjo normal decorrente de uma série de fatores que nós iremos abordar. Portanto, essa atuação mais intensa ou mais criativa do Poder Judiciário não seria em si mesma uma forma de interferência indevida, e sim uma nova conformação do princípio da separação dos poderes. Mas, num caso ou num outro, a resposta quanto à legitimidade da atuação dos poderes estatais pressupõe que se faça um certo juízo, uma certa avaliação quanto ao sentido da separação dos poderes. É nesse sentido que se trata de um princípio central. Nesse sentido que a separação dos poderes ajuda a definir o espaço de atuação de cada um dos entes, de cada um dos poderes dessas estruturas estatais. Volto, portanto, ao ponto em que estávamos, que era o seguinte: em que medida é legítimo que novos mecanismos de controle entre os poderes, de controle recíproco, venham a ser criados por emenda à Constituição Federal. Como eu mencionei, essas emendas, em nenhuma hipótese, poderiam afetar o núcleo essencial da separação dos poderes, por ser essa uma cláusula pétrea, um daqueles conteúdos protegidos com especial destaque na Constituição de 88, no artigo 60, parágrafo 4º. Isso não significa, porém, que o princípio seja imutável, que seja impossível introduzir alterações pontuais na sua forma de conformação. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu essa possibilidade de alteração pontual, de modificação na forma de concretização em diversos casos. O mais famoso, o que ganhou maior repercussão, foi o caso, a ação direta, em que se discutia a constitucionalidade da emenda 45, na parte em que criou o Conselho Nacional de Justiça. Contra essa inovação foram arguídas algumas supostas violações à Constituição, das quais duas delas tinham um destaque maior. A alegação de violação ao princípio federativo, pelo que um tribunal, ou melhor dizendo, um órgão federal estaria exercendo controle sobre tribunais federais e estaduais, alegação que foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal pela constatação de que o CNJ não é um órgão federal, é um órgão nacional, que exerce uma supervisão administrativa sobre a magistratura nacional, e uma segunda alegação que envolvia possível violação à separação dos poderes. Nesse ponto, o argumento era que a criação de um controle sobre os órgãos judiciais, inclusive com a participação de membros que não compunham o Poder Judiciário, poderia ser uma forma
de enfraquecimento do núcleo essencial da separação dos poderes. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não, que essa mudança pontual mantinha intacto o núcleo essencial, não havia subordinação de um poder pelo outro, e que isso era especialmente verificável pelo fato de não haver propriamente membros de outros poderes atuando no Conselho Nacional de Justiça. Temos uma maioria de magistrados, como se sabe, e membros indicados pelo Poder Legislativo, que nem por isso são agentes desse poder, e membros que fazem parte, de certa forma, de estruturas também próximas ao Poder Executivo, mas que com ele não se confundem, caso das pessoas, dos membros que vêm do Ministério Público. Portanto, haveria ali um órgão de controle interno ao Poder Judiciário, ainda que composto por membros, também por membros que não provinham da magistratura. Essa nova forma de controle dentro de um poder altera a conformação do princípio da separação dos poderes, mas mantém intacto o seu núcleo essencial, a não subordinação de um poder pelo outro e o exercício de uma parcela do poder político por cada uma dessas estruturas. Com essas considerações, o Supremo Tribunal Federal afastou a suposta alegação de violação ao princípio. Em outros casos, em que também se alterou pontualmente a forma de exercício das funções de cada poder, tampouco se entendeu que haveria aí uma violação ou uma quebra no núcleo essencial da separação dos poderes. Um caso especialmente interessante, ao qual eu já me referi, envolveu a emenda 32, a emenda que promoveu uma considerável releitura do poder do presidente da República de editar medidas provisórias. Esse poder foi sensivelmente reduzido, houve uma série de novos controles introduzidos em relação a essa competência, sem que por isso se imaginasse que essa restrição pontual estaria, de alguma forma, impactando o núcleo essencial do princípio e, portanto, estaria causando uma modificação inconstitucional. Isso confirma a orientação geral do Supremo Tribunal Federal de que é possível modificar pontualmente a conformação de cada poder, desde que isso não afete esse núcleo básico. Cada caso deve ser observado em si mesmo e casos, emendas que promovam o controle de um poder pelo outro devem ser objeto de um escrutínio ainda mais atento, ainda mais detalhado. Portanto, a independência orgânica não impede que haja controles entre os poderes, mas esses controles devem ser tidos como excepcionais e, por conta disso, somente serão legítimos nos casos expressamente previstos pela Constituição Federal. Não é possível que os estados e municípios criem novas formas de controle e eventuais alterações promovidas por emendas à Constituição Federal também devem ser observadas com especial cuidado, especial atenção, para evitar que haja um reflexo negativo sobre a estrutura básica, núcleo essencial desse princípio. Com essas considerações, nós terminamos a primeira exigência básica, o primeiro conteúdo básico da separação dos poderes, que é essa independência orgânica, essa não subordinação de um poder pelo outro. O segundo conteúdo básico da separação dos poderes está diretamente ligado a esse primeiro, e é a especialização funcional. Aqui, o que se determina é que cada um daqueles poderes estatais que receberam uma função da Constituição tenha uma especialização nessa sua função. Portanto, o princípio da separação dos poderes divide
reparte o poder político do Estado em funções diferentes e atribui cada uma delas a um órgão diferente, a uma estrutura diferente. No caso, os poderes legislativo, executivo e judiciário. Cada um deles exerce uma função que lhe é própria. A função legislativa, sobretudo, no caso do poder legislativo, que é a função de criar novas normas jurídicas, de inovar na ordem jurídica. É claro que essa função tem passado por uma considerável reformulação, da qual nós iremos falar com mais detalhe. O próprio tema da judicialização, de certa forma, envolve a assunção, a participação do Poder Judiciário, em alguma medida, na construção das normas jurídicas. Mas essa continua sendo a função típica do Poder Legislativo, aquela que lhe dá o nome e que justifica, em essência, a sua existência. O Poder Executivo, por sua vez, exerce a função administrativa, a função executiva de forma típica, que está ligada à aplicação da ordem jurídica de ofício, é o desenvolvimento de políticas públicas. Também aqui, esse é um tema em evolução, em reformulação. A ideia de um poder executivo que meramente aplica a ordem jurídica também já passou por uma série de alterações e há, hoje em dia, uma participação ativa do executivo na condução das opções políticas, inclusive por meio das suas iniciativas legislativas. Também voltaremos a esse tema. E, por fim, o Poder Judiciário exerce a função jurisdicional, que tipicamente é a função de julgar controvérsias aplicando a lei mediante requisição, mediante provocação. Essas controvérsias são resolvidas com definitividade, portanto, o Poder Judiciário dá a solução final a cada um desses litígios, sem prejuízo da possibilidade de que elas sejam reabertas em determinadas circunstâncias. Cada poder, portanto, tem uma função típica. Cada um deles recebe essa parcela do poder político. E aqui eu volto e faço a conexão com o começo da nossa aula. Em vez de separação dos poderes, o que se tem em rigor é uma divisão, uma repartição do poder político estatal único em diferentes funções, sendo cada uma delas atribuída a uma estrutura específica, uma estrutura que é especializada no seu exercício. Por exemplo, quando um juiz criminal condena determinado réu, ele não está exercendo um poder paralelo ao da autoridade policial, que fez a investigação, ou ao do legislador, que cominou o tipo penal em abstrato. Ele está exercendo uma parcela, uma etapa daquele mesmo poder estatal que começou com a cominação do tipo, passou pela sua aplicação de ofício por meio da autoridade policial, inclusive na investigação das infrações, e culminou com a imposição de uma sentença, de uma condenação, por conta do descumprimento daquela previsão abstrata. Portanto, o que se tem é o mesmo poder estatal que cria o tipo penal, verifica o seu cumprimento e aplica uma sanção a quem incorre no descumprimento. Esse poder único é repartido em funções diferentes que são atribuídas a estruturas também diversas. Essa é a lógica da especialização funcional, a lógica dessa divisão do poder em funções diversas. Temos mais uma pergunta e por isso eu faço a pausa aqui e retomamos na sequência. Olá, professor. Meu nome é Joyce Laíse e eu gostaria de saber se existe hierarquia entre os poderes. Como vimos, não há uma hierarquia entre os poderes.
por conta dessa coordenação em que eles se colocam. Cada um deles tem um conjunto de competências, um conjunto de atribuições que é definido pela Constituição Federal. Não é legítimo que um poder interfira nas atribuições de outro, salvo nos casos em que a própria Constituição previu essa interferência. E mesmo assim, essa interferência deve ser feita com cuidado e deferência às escolhas legítimas que o outro poder haja feito. Nós voltaremos a essa questão tratando da deferência do judiciário em relação às escolhas dos demais poderes. Não há, portanto, uma hierarquia, há uma divisão funcional. É comum e é um pouco intuitiva a ideia, sobretudo dos leigos, que o presidente da República exerceria uma hierarquia ou teria uma posição predominante dentro do arranjo da separação dos poderes. Essa não é, tecnicamente, uma visão correta. Ainda que o presidente da República represente a República Federativa como um todo e, portanto, exerça um papel cerimonial e até de unidade nacional relevante, as competências que ele exerce não são mais importantes e nem se sobrepõem às competências dos outros poderes. Há uma divisão funcional, como eu tenho mencionado, e essa divisão funcional decorre diretamente da Constituição. É por conta disso que há a possibilidade, por exemplo, de controle dos atos do Executivo pelo Poder Legislativo, por exemplo, quando ocorre a suspensão do ato normativo secundário que tenha extrapolado o poder regulamentar, da qual falamos no começo, ou pelo Poder Judiciário, por exemplo, no controle de constitucionalidade dos atos em geral, inclusive atos normativos editados pelo presidente e pela administração. Não há, portanto, uma hierarquia formal entre os poderes, há uma coordenação. Pelo contrário, dos momentos em que a hierarquia foi criada, não formalmente, mas na prática, o que se teve foi um desequilíbrio na separação dos poderes em detrimento das liberdades, em detrimento do Estado de Direito. Portanto, a ausência de hierarquia é um dos pressupostos da separação dos poderes, devidamente registrado no artigo 2º da Constituição, que menciona a existência de poderes independentes e harmônicos entre si. Independentes e que devem atuar em harmonia. Volto, portanto, para fazer um fechamento geral da nossa primeira aula e já deixar alguns pontos indicados e devidamente lançados para a próxima. A separação dos poderes é um princípio fundamental da Constituição de 88, é uma cláusula pétrea e, com essa significação, com esse sentido, ela estrutura a atuação dos diferentes órgãos do Estado, do poder público. A separação dos poderes tem um papel central de evitar o surgimento de instâncias hegemônicas de poder, a terminologia do Supremo Tribunal Federal, ou seja, evitar que o poder concentrado tenda a se tornar arbitrário, o que naturalmente se faria em detrimento das liberdades, em detrimento da autonomia individual. Esse princípio tem uma origem remota lá na antiguidade, quando a ideia de dividir o exercício do poder para controlá-lo já havia sido cogitada, já havia sido aventada, mas tem a sua introdução prática e efetiva com as revoluções liberais, a sua teorização com as revoluções liberais. Sobretudo a partir da Revolução Francesa e Americana, em que a teorização foi mais relevante, sem prejuízo de já haver sido introduzido na Revolução Inglesa, com seu perfil gradual, de gradual limitação do poder monárquico. Nesse momento, nas revoluções liberais, ocorre o surgimento do constitucionalismo, a ideia de limitação do poder pela Constituição
E dentro desse contexto, o princípio da separação dos poderes assume um papel central. Ele é praticado em todos os estados democráticos, ainda que haja variação entre um e outro modelo concreto. Mas é praticado amplamente nos estados democráticos como pressuposto de controle estatal e proteção das liberdades. Esse princípio tem dois conteúdos básicos, que, como vimos, são a independência orgânica e a especialização funcional. Independência orgânica, a ausência de subordinação entre cada uma dessas estruturas, sendo esse um pressuposto para que a separação seja efetiva, produza o seu objetivo. A especialização funcional, como vimos, está associada à atribuição de uma função típica de uma parcela do poder político a cada uma dessas estruturas, e essa parcela será exercida, em princípio, com predominância. Voltaremos a esse tema na segunda aula. Ficamos por aqui nessa primeira e agradeço a atenção e a audiência de todos. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.